Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso estudo de feriado, né pessoal? Feriado dia 12 e dando uma retomada no nosso nome, pessoal, técnico, né? Como falei, né? Se pudessem me dar um conselho desde o começo, né? Esse seria, eu acho que o conselho que teria antecipado um pouco as coisas para mim. Quando você é técnico, né? Você tira, de certa forma, o peso dos seus ombros. Por quê? Porque você só está aplicando uma técnica, né? Você não está tentando desenvolver nada, porque desenvolver algo, né, demora demais, requer muito tempo, muito planejamento, tá? Não é algo fácil, né, pessoal, de se fazer. Coloquei alguns tópicos aqui de algumas dúvidas que surgiram, tá? Para a gente abordar no vídeo de hoje. Aproveitar que não temos pregão hoje, esclarecer alguns pontos, tá? Outro ponto, né? Como ser mais lucrativo, tá? Para vocês evitarem, né, alguns tipos de entrada, sempre que vocês identificarem algumas movimentações, existem algumas formas, né, de pensar que você consegue, né, evitar algumas entradas, né, que possam ser bem errôneas, tá? E, né, como lidar melhor com lateralidades. Isso daqui também volta um pouco aqui, né, para como utilizar um minuto, tá? Eu entendo que um minuto é extremamente criticado, eu entendo tudo isso, sabe? Mas eu utilizo o gráfico de um minuto aberto, pessoal, em tempo integral, né, numa tela em tempo integral, há mais de 3 anos. Tá? Então, eu tenho um pouco a falar sobre isso daqui. E não estou falando de forma aleatória, estou falando de maneira, né? Eu entendo que o Al nos livros, inclusive, não fala para você operar no minuto, apesar que no curso grande ele cita algumas explicações ali do minuto, tá? Ele também já está mais flexível ao uso do minuto no curso grande, para quem já fez o curso grande do Al, né? São mais de 100 horas de vídeo. E lá ele cita, né, alguns pontos de uso no minuto. Inclusive ele cita mais ou menos algumas movimentações que ocorrem nos 5 minutos e mostra no gráfico ali como elas ocorreram num minuto. Tá? Então ele também se tornou um pouco mais flexível. Só que o gráfico de um minuto, pessoal, ele não foi feito para você utilizar ele sozinho. Tá? Como vocês perceberam, a minha tela é mais ou menos como a tela que o Al usava nos vídeos dele de 2016, né, que tem ali no YouTube, no canal dele mesmo. A ideia foi mais ou menos partir daquilo, né, que aí você vê no gráfico dual, né, na tela dele, você via ali um gráfico diário, né, ali abaixo um gráfico do 60 minutos, né, aqui no outro cantinho ali um gráfico do 15 minutos, né, uma tela do 5 minutos grande, e às vezes, né, você via que ele tinha ali em cima, no cantinho, né, a forma dele alternar ali para um minuto, dentro dessa última tela aqui, né, que é que ele olhava. Então, eu não uso 15 minutos, tá, como vocês sabem, eu uso 5 como tempo-chave, eu uso 60 como tempo de análise, tá, e sempre estou de olho ali em alguma movimentação do diário, né. Como vocês podem ver, né, aqui mais ou menos foi quando a gente teve aqui aquele H1, né, H2 no dólar, tá. Eu peguei o dólar, né, porque geralmente a gente fala mais do índice. Tem pessoas que operam dólar, e a leitura gráfica, tá, pessoal? A leitura gráfica de price action, ela vai funcionar tanto nos nossos futuros, nos futuros, né, das outras bolsas, vai funcionar em ações. A leitura em si é a mesma, né, é o interesse do preço e sua movimentação. Assim como os gatilhos, né, os gatilhos são movimentações técnicas, né, que podem ocorrer dentro de uma movimentação, beleza? Então, e aí a gente vai aproveitar e conversar um pouco, né, como trabalhar lateralidades. E aí isso daqui também cai um pouco nisso daqui, né, num minuto. E aí a gente vai bater um papo sobre isso, beleza? Como utilizar o minuto, como eu posso ser mais lucrativo, né? Como que você consegue enxergar algumas entradas de maneira um pouco mais assertiva e como lidar melhor, né, com lateralidades, já que elas ocorrem tanto, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos para o nosso bate-papo aqui de final de semana. Primeiro, né, vamos conversar aqui sobre como eu posso utilizar o M1. Tá?
O M1, pessoal, normalmente, como eu falei para vocês, eu tenho sempre duas telas abertas, tá? Dois tempos gráficos. Na verdade, eu tenho o diário 60, os 5 minutos e o 1 minuto, tá? Então eu estou sempre com esses tempos gráficos abertos. Eu já entendo que quando as médias ficam flats dessa maneira, seja nos 60 minutos, seja nos 5 minutos, seja no diário, eu tenho muitas chances de ter uma lateralidade, tá? As médias ficaram flats sem direção, pessoal. Quando as médias estão sem direção é porque o preço está sem direção. Então, aqui nesse cenário, a depender do tempo gráfico, eu não tenho o que fazer. Por exemplo, nesse gráfico aqui a gente está vendo 5 minutos, aqui não tem o que fazer. Tá? A média de 9 está colada com a média de 20, então a maioria dos rompimentos aqui vão falhar e eu preciso de mais informação. Quando isso daqui acontece, eu começo a procurar por wedges, né? Começo a tentar encontrar alguma forma de pensar em entrar. Se eu não encontro wedges, eu tento observar o que o preço faz quando ele atingir novas máximas, novas mínimas, quando ele atingir uma região de suporte, de resistência, por exemplo, aqui a VWAP do dia anterior. Deixa eu só trocar aqui para o dólar, né, que estava no do índice, e no do índice não aparecem os cálculos de volume do dólar, tá, pessoal? E quando eu tenho uma lateralidade muito estreita, dentro dessa lateralidade eu não posso trabalhar, tá? E um ponto, né, bem interessante sobre lateralidades é a seguinte: movimentações dentro de lateralidades, pessoal, é mais ou menos isso daqui, ó. Se eu tenho, né, o preço trabalhando aqui, ó, dentro de uma lateralidade, as médias estão flats, né, como estão nessa movimentação aqui, beleza? Médias flats, barras praticamente, né, 100% ali sobrepostas, praticamente não, né, 100% sobrepostas, e praticamente nenhum deslocamento do preço. A gente está falando dos 5 minutos. Eu posso fazer alguma coisa dentro desse cenário? Não, pessoal. Não, isso daqui é arriscar a sorte. Você até pode, né? Às vezes eu penso sobre, né, falar sobre como operar a lateralidade. Por quê? Porque lateralidade, pessoal, o Al fala que você não pode hesitar. Você reconheceu, você vai ter que comprar baixo, vender alto. Comprar baixo, vender alto. Comprar baixo, vender alto. Comprar baixo, até falhar. Porque quando falhar vai te estopar. E quando te estopar vai levar parte do teu lucro. Então se você hesita, por exemplo, você compra baixo, sai em scalp. Vende alto, sai em scalp. Compra baixo, sai em scalp. Vende alto, sai em scalp. Então o seu lucro aqui é pequeno. Tá? Quando a gente tem uma lateralidade melhor, beleza, aí a gente consegue trabalhar. Mas esse tipo de lateralidade com as médias flats, não. Deixa eu pegar um exemplo, fazer um quadro aqui um pouco maior. Tá? Temos aqui, por exemplo, uma lateralidade tá acontecendo. E nós temos aqui, né, as médias passando ao meio dessa movimentação, né, bem, né, retas, bem paralelas. Tá? Médias flat. E aí, você está vendo o preço se desenvolver aqui dentro dessa movimentação. Aí você tem uma barra de baixa, tá? E não fique surpreso com isso, tá? Deixe de ficar surpreso com isso. E aí você tem uma barra de alta, e aí você tem outra barra de alta que vem acima dessa máxima. Aí ela volta, fecha aqui dentro, deixa só um pavio lá em cima. Aí a barra seguinte, né? Volta e faz isso aqui, ó. Aí a barra seguinte vem, volta e faz isso daqui, tá? Aí a barra seguinte faz o que? Volta a descer, certo? E aí a barra seguinte volta a subir. Isso é lateralidade, pessoal. É isso que ocorre. Tá? Aí depois vai continuar subindo, volta a descer. Tá? Quando as médias estiverem flats, subentendam já, quando vocês virem sobreposição de barras. O que é sobreposição de barras? É uma barra contida dentro das máximas e mínimas das barras anteriores. Então você viu sobreposição de barras, comece a pensar que você pode estar em uma lateralidade. Quando você vê um fechamento rompendo máxima, comece a pensar que pode ter um pouco mais de interesse comprador. Porém, pessoal, tudo dentro da lateralidade é lateralidade. Tá? Tudo que ocorrer nos limites dessa lateralidade, né? Digamos que você tinha aqui mais uma barra de baixa, né? Vindo aqui, ó, só para a gente conseguir fechar melhor, né? a nossa lateralidade. Tudo que ocorrer dentro dessa movimentação, mesmo que seja uma barra assim, ó, deixa eu descer mais um pouco isso daqui, ó, tá? Mesmo que seja essa barra aqui, ó,
tá? Mesmo que seja essa barra, tá? Que é uma barra que você vê que ela praticamente, né, rompe várias outras máximas, mesmo que seja essa barra dentro de lateralidade, pessoal, a maior probabilidade disso daqui é que a barra seguinte volte a fazer isso, tá? Pode não descer tanto, tá? Mas pode ainda ser isso daqui. E isso daqui, na verdade, é a maior probabilidade, tá? Aí depois, né, as médias podem se reajustar, realizar mais alguns pullbacks, tá? E aí elas vão ganhando um pouco de direção. E aí finalmente, né, o preço... Opa, a coloração saiu errada. E finalmente aí o preço começa, tá, a ter um pouco mais de chance. Nesse cenário aqui as médias já vão estar fazendo isso daqui, né, já vão estar tentando calçar o preço ali, certo? E aí o mercado começa a ter um pouco mais de chance de que esse rompimento seja um rompimento real, tá? Para nós, tá, aqui dentro daquilo que a gente utiliza, quando você quiser acreditar mesmo no rompimento, espere que ele faça isso aqui, ó. Tem um gap, um espaço com a região, tá, a ser rompida, beleza? Depois ele pode fazer pullback, mas aí você fica um pouco mais seguro para entrar. Ou você vai entrar baixo na lateralidade, né, em algum momento, ou você vai observar que o preço começou a renovar máxima, não renovou mínima, tá? Renovou máxima, não renovou mínima, opa, tá ficando mais interessante. Até então, às vezes ele vem, né, fazendo uma movimentação mais estranha, né? Porque aí é como se fosse a movimentação de, por exemplo, um triângulo expandido, certo? A movimentação de um triângulo expandido é quando ele está renovando o máximo e está renovando o mínimo. Você não sabe para que lado ele vai, você precisa de mais informação. Então, sempre que você tiver dúvida, aguarde por mais informação, beleza? Lateralidade, pessoal, você não faz nada no meio da movimentação. Nada, tá? Não há o que fazer no meio da movimentação. Em lateralidades, não há o que fazer ao meio da movimentação, certo? Deixa eu trocar essa cor aqui só. Aqui, pessoal. Tá? Em lateralidades, você não, né, compra aqui no meio. Você não vende aqui no meio, tá? Você tem que dar um jeito de tomar a sua decisão próximo do terço superior para vender, próximo do terço inferior para comprar. Tá? Então, em lateralidades, deixa eu anotar aqui, e anotem isso, né, pessoal? Aqui você vai estar buscando por vendas, certo? E aqui você vai estar buscando por compras, porque sempre que você, né, atua de forma errada, ao ler o cenário errado, você vai ser estopado muitas vezes. Se você tentar vender baixo numa lateralidade, você está vendendo onde pode ocorrer uma reversão abrupta para cima. Então, se está dentro dos limites da lateralidade, você não pode estar procurando por vendas aqui embaixo, tá? De maneira alguma, enquanto não houver um rompimento real disso daqui. Quando ocorre o rompimento real, pessoal, de lateralidade, você tem, normalmente, a projeção dessa lateralidade, tá, para o lado que foi rompido. Então, se ela está rompendo para cima, você normalmente vai ter esse espaço aqui como uma possibilidade de alvo. Às vezes vai um pouco mais, às vezes vem um pouco menos, né? Às vezes não vai, né? Tudo ali é a movimentação, tá? Mas normalmente o preço ele gosta de atingir alvos, tá? Então atente-se a isso e tenha paciência, né? Porque você vai precisar de paciência, certo? Então falamos aqui sobre como lidar com lateralidades. Então com lateralidades você viu barras sobrepostas, você viu médias flat, não venda abaixo, tá? Eu vou apagar aqui, eu vou riscar algumas regiões, tá? Aqui, pessoal, você está vendo as médias flats, tá? Nesse cenário aqui, ó, você está vendo a MM9, você está vendo a MM20, tá? O preço está intercortando as médias. Você está vendo que você tem uma extremidade aqui, você tem outra extremidade aqui, certo? E as médias não têm uma direção. A média móvel de 50 está flat, tá? E é isso daqui que eu estou querendo dizer para você. Você delimitou uma região, né? Você tem aqui uma mínima, você tinha um suporte por volume, você tinha aqui a região da VWAP do dia anterior. Tudo isso daqui são suportes à movimentação do preço. Essa mínima dessa extremidade que voltou a subir. Por quê? Porque quando o preço chegou nessa região, compradores entraram, né, defendendo-a. Então, como houve defesa dessa região, essa região pode ter defesa novamente. Tá? Aqui também já era a região da VWAP do dia anterior e tinha acabado de testar o volume, o suporte por volume, tá? Que são essas linhas pontilhadas.
No gráfico de vocês, pessoal, essas linhas de compra e venda, tá? Essas linhas aqui são as linhas 15 e 16. Eu deixo dessa cor para não confundir com as demais, beleza? Então espero que vocês também deixem. Até para caso vocês me mandem algum print, né, a gente poder ver a mesma coisa, tá? De maneira mais rápida, beleza? Região de interesse. Já teve, né, pressão compradora. O preço volta a testar essa região. Quando ocorre essa barra aqui, ó, que é uma boa barra de venda, ela está contida dentro dessa movimentação aqui de lateralidade. Se ela tivesse rompido essa movimentação, se ela tivesse, por exemplo, a barra seguinte, tivesse conseguido romper essa movimentação, tá? E a barra seguinte nos deixasse ali uma pequena possibilidade, por exemplo, de um gap, né? O que eu faria? Eu esperaria talvez um pullback para tentar entrar por aqui, porque agora eu espero que desça mais, né? E rompeu a movimentação esperada, beleza? Mas mesmo assim, né, a gente ainda vai conversar sobre premissas também, tá? Para deixar algumas coisas mais claras ali para vocês. Você identificou, né, um range e o preço está dentro desse range. Se o preço está dentro desse range, ele não está em tendência, tá? Preço dentro de um range, pessoal, ele não está em tendência. Se o preço vem trabalhando dentro disso daqui, ele não está em tendência. Como que é o preço trabalhando em tendência, né, pessoal? O preço trabalhando em tendência é mais ou menos esse pedacinho aqui, ó, tá? Digamos que você está considerando essa movimentação aqui, certo? O preço subiu, fez um pequeno pullback, subiu de novo. Então ele tem renovado máximas, não tem renovado mínimas. Nisso ele vai mantendo uma tendência, tá? Ele tem renovado máximas, ele não fica dentro do range, tá? Ele sai desse range, tá? Então, o preço em tendências ele está renovando máximas, não está renovando mínimas. Está renovando máximas, não está renovando mínimas, tá? Isso é o preço em tendência. O preço em lateralidade é esse tipo de movimentação. Tá? Só que normalmente não é assim, né? Esse que é o problema, né, pessoal? Normalmente a movimentação de lateralidade, né, ela é assim, né? Tá? A movimentação de lateralidade ela é mais ou menos desse jeito, né? Ela é bem confusa, né? O Al fala que sempre que você não entender bem o mercado, subentenda que ele está em lateralidade, beleza? Então, aqui, né, você viu uma boa barra, certo? Só que essa boa barra ela está contida dentro da lateralidade, aquilo que eu acabei de demonstrar naquele desenho inicial. Se ela está contida dentro da lateralidade, tudo que você não pode fazer, né, é vender baixo. Tá? Por quê? Porque você já tinha delimitado ali a máxima e você já tinha a mínima dessa movimentação, que foi, né, onde ocorreu a região de interesse nesse pullback aqui. Então tudo que você não pode fazer é estar vendendo aqui nesse terço inferior, nem estar comprando, né, aqui no terço superior. Tá? Essa movimentação aqui, ela deixou uma pequena característica que é interessante, né, que é aquilo que a gente acabou de conversar ali também. Ela vinha, né, fazendo fundos ascendentes, tá? E renovou, né, algumas máximas. Bem aqui tinha um topo anterior, tá? E aí ela vem renovando máximas. Aqui ela falhou, né, ela não renovou máximo, tinha região de suporte, resistência por volume, tá? Mas aí aqui ela também não renova a mínima, tá? Beleza, essa daqui é a tua mínima de referência até então, tá? Tem um bom ponto de inflexão aqui, né? Sobe bem. Quando ela volta a descer, pessoal, ela não renova a mínima. A tua mínima estava bem aqui, ó, bem em cima da região de volume, né? Ela foi exata, né? E quando ele volta a descer para o fundo dessa lateralidade, né, ele não vem abaixo, porque se ele tivesse vindo abaixo, eu esperaria que ele subisse menos para que ele pudesse descer mais, tá? É sempre aquela mesma lógica, tá? Essa lógica eu uso ela para o 60, para o diário, tá? E eu vou reaplicando essa movimentação, tá? Com o tempo isso daqui para mim é muito visual, muito rápido. E não renovou mínimo. Se ele não renovou mínimo, ele podia renovar máximo, tá? Beleza. Deixou uma boa barra de reversão, né? Se você quiser entrar abaixo por contexto, lógico que num minuto aqui a gente teve uma entrada antecipada. Eu vou pegar essa movimentação aqui, não pretendia pegar ela, mas eu vou pegar ela aqui. Depois a gente vai conversar sobre outras, tá? Eu vou fazer um quadrado nessa movimentação aqui. E aí você tinha, né, a possibilidade de buscar entradas aqui embaixo, no terço inferior. Deixa eu colocar um quadrado aqui nessa movimentação.
E aí eu estou falando de lateralidade, pessoal. Lateralidade a gente espera o quê? Reversões abruptas, tá? Vamos conversar um pouco mais aqui sobre lateralidades antes de eu ir para lá por um minuto. Em lateralidades, né, você delimitou uma região, né, essa região aqui de interesse de compra, no começo da manhã, né, porque voltou a subir, entrou pressão compradora. Então pode haver pressão compradora de novo. Essa é a lógica do fundo duplo, né, pessoal? É a lógica do topo duplo, né? Entrou pressão vendedora aqui, o preço retorna a essa região, pode entrar pressão vendedora de novo. Né? É assim que o preço, né, acaba nos apresentando alguns suportes e resistências também. Assim como o de canal, né? O preço vai, né, sofrendo ali realização de lucro, sofrendo pressão vendedora, tá em topos de canais de alta, né? Tá? E nisso, né, a gente consegue construir alguns raciocínios, né, através de leitura do mercado. Depois o preço volta aqui para outra lateralidade, né? Uma outra lateralidade, ó. Tá? Isso aqui virou uma outra lateralidade. Tá? É essa movimentação aqui, ó, dentro dessa outra lateralidade. Ela ganha um pouco mais de altura, né? E para de descer tanto e vira uma nova lateralidade. E aqui, de novo, né, você tem que buscar trabalhar baixo, né? E buscar comprar baixo, buscar vender alto. Tá? Se você quiser trabalhar lateralidade, é a única maneira que tem de você conseguir ser lucrativo nisso, tá, pessoal? É comprar baixo e vender alto. Parece óbvio, mas é difícil de fazer. A gente hesita, né? Tá? E né, eu vou aproveitar e vou marcar essa daqui também. Aqui é uma outra possibilidade de lateralidade, certo? Dentro desse outro range, né? Formou um novo range. E aí o preço veio abaixo dessa lateralidade, tá? Eu não estou fazendo ajuste, pessoal. Isso aqui vocês podem realizar em estudo, tá? O preço rompeu, tem uma boa barra, mas o que a barra seguinte faz, né, pessoal? O Al fala que a gente precisa de mais informação, na maioria das vezes. Se essa barra fosse uma barra muito, muito grande, né, provavelmente eu não ia precisar de uma segunda barra. Ela já seria barra de sinal e barra de entrada. Mas quando ela faz uma barra, por exemplo, não tão ampla, certo? E eu sei que o preço já teve, né, suporte nessa região, eu tenho que ficar um pouco mais atento, porque apesar dele estar tentando romper essa lateralidade, eu sei que aqui abaixo eu também já tive alguns momentos em que entrou pressão compradora, tá? E essa pressão compradora pode voltar a aparecer aqui, certo? Nesse dia, né, a gente já tinha conversado no dia anterior de possibilidade de alta do dólar, né? A gente estava lendo lá pelo diário, né, possibilidade de uma H2 e tal, né? Nos 60 minutos estava bem lateral e estava com topos e fundos ascendentes já, né? A gente já tinha conversado também no vídeo anterior. Então eu estou somando ideias aqui, tá? Eu não estou analisando só esses 5 minutos e só esse tempo gráfico. Eu sempre estou com mais ideias na cabeça ali de outros time frames, tá? E aí eu vou pegar esse nosso triângulo e vou colocar ele aqui em algumas regiões. Ó. Vou colocar ele aqui nessa barra, tá? Aqui em algumas regiões de extremidade, tá? Para quê? Para quando a gente for lá para o M1, a gente ter alguns parâmetros para observar. Tá? Vou colocar ele aqui nessa barra, ó, e esse aqui eu vou colocar ele aqui nessa barra. Tá? Então, ele está aqui na primeira barra de reversão, está aqui na possibilidade de barra de reversão, está aqui na possibilidade de barra de reversão. Certo? Aqui volta para dentro da lateralidade. Aqui de novo, né? Por conta desse ponto de parada, né, eu estaria pensando em comprar a partir desse ponto, mas ele vem e rompe, né? Então se ele voltar a subir aqui em algum momento, eu estou até abaixo, né? Aí ele tem mais espaço para vir para uma movimentação de alta, né? Vocês concordam? Eu estou comprando baixo, tá? Se eu conseguir comprar por aqui, se eu achar uma razão para comprar por aqui. As médias estão flats, né, pessoal? Estão todas juntas, VWAP, M50, M9, né? Se fosse cair mais, provavelmente eu não teria gatilho de compra, né? Porque aí ele ia dar uma nova barra e isso daqui ia voltar. Mas não teve rompimento, né? Não tem gap aberto, a máxima da barra volta para dentro da mínima da região, tá? Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais espesso, assim vocês também enxergam um pouco melhor, tá? Beleza. Então eu vou colocar aqui no 1 minuto para a gente conversar um pouco sobre entradas, né, do 1 minuto.
Tá? Então a gente volta lá, né, para buscar a nossa movimentação. Para a gente buscar ali alguns pensamentos, né, pessoal, tá? Tá aqui, ó. Aqui é aquela primeira movimentação nossa da abertura, tá? Aqui, ó, no 1 minuto teve um pullback em cima de uma região de volume, certo? Voltou a reverter, tá? Então, usem isso daqui, né, de maneira da maneira que deve ser usado, né, pessoal? De maneira inteligente, tá? Você, por exemplo, né, tá vendo que o preço está apresentando algum tipo de reversão aqui, tá? Então, dê um gatilhozinho de compra aqui, ó, tá? Então, as coisas têm que fazer sentido. Como assim fazer sentido, né? Ele renovou máxima, ele não renovou mínima, essa não renovada de mínima foi em cima de uma região de volume, tá? Volta a subir, faz um pullback, né? Deixa gatilhozinho, pagou ali 1 para 1, né? Pouca coisa, a gente está falando aqui de 1 minuto, tá, pessoal? Dá para ver aqui que 7 pontos, né? E pagou os mesmos 7 pontos, tá? Então, você faz operações que façam sentido, beleza? Aqui teve uma boa movimentação, né? Aqui você vê um pullback mais claro, né? Uma correção, veio até a MM50, região da VWAP, tá? VWAP do dia anterior, tá? Reversão de 2 barras aí, volta a subir a partir daqui, certo? Eu tinha stop de 9 pontos, pagou 14, tá? A gente está falando do dólar. Aqui é aquela região, tá? Aquele primeiro retângulo que fizemos, tá? Onde que você conseguiria entrar abaixo, né, naquela movimentação? Você só conseguiria entrar aqui, ó. Stop de 11 pontos, né? Chegou a pagar, né, 8 pontos ali de maneira mais fácil, depois pullback, reversão de 2 barras, tá? Gatilho, né, entrada aqui, stop aqui, só que aqui já é alto, né? Você não sabia que isso daqui ia romper, nem eu, tá? O único ponto, né, que a gente podia ligar aquela ideia lá é que não renovou a mínima, tá? Se ele não renovou a mínima, ele podia vir renovar a máxima, né, que era a máxima dos pontos de inflexão maior, né, que a gente agora está lidando com esse ponto de inflexão. Depois você tem esse outro aqui, tá? Mas aqui, de maneira mais próxima, né, seria 11 pontos de stop, chegou a pagar, né, 8 pontos, tá? Depois chegaria a pagar bem mais, né, 24 pontos, tá? Mas aqui, né, ideal se você conseguisse fazer parcial, né, aqui tem um topo intermediário, entra pressão, né, pessoal? Vocês podem ver, ó, já teve vendedores vendendo aqui, certo? Porque levaram o preço para baixo, tá? Em 2 pernas. Pode haver pressão vendedora de novo aqui, tá? E houve realização de lucro, certo? Quem estava comprando aqui nessas regiões acabou também realizando lucro ali, aí ocorre esses pullbacks menores, tá? Reversão de 2 barras, né? E aí foi uma movimentação bacana. E aí a gente está falando de filtrar entradas pelo 1 minuto, tá? E aí ele encontra uma nova máxima. Até aqui você não sabe que isso daqui é nova máxima. Eu não sei, ninguém sabe, tá? A gente vai lidando com o preço conforme ele vai apresentando uma movimentação. Mas alguns pontos são interessantes, né, você ter e você saber. Né? Você precisa filtrar máximas e mínimas. Tá? Então, aqui virou uma máxima, aqui virou uma mínima, certo? Virou uma máxima, virou uma mínima. Opa, agora eu tenho uma região aqui dentro. O que eu não posso fazer? Tá? Eu não posso ficar tentando buscar operações aqui no meio. Isso você tem que entender. Se você quer pensar em entrar, você tem que tentar pensar em entrar nos extremos, tá, de lateralidade. Você tem que pensar em entrar nos extremos de lateralidade. Você não pode entrar ao meio dessa lateralidade. Tá? Aqui a gente tinha uma lateralidade ampla. Né? O AL ele fala, né, sobre terço superior, né, e terço inferior. Seria mais ou menos isso daqui. Né? Então a gente começou, né, a observar a movimentação do preço, ficou aqui, ó, uma resistência por volume, o preço chega próximo dessa região, tá? Começa a falhar, olha quanta sobreposição de barra você assistiu aqui. Ó. Aqui o mercado começou a ter dúvida, aqui ó, essa movimentação mais abaixo, tá? Boas barras, boas barras, boas barras, né? E aí o preço tem deslocamento. Quando ele para de ter deslocamento, né, você começa a ter isso daqui, sobreposição de barras. Sobreposição de barras, pessoal, ela poderia significar para um rompimento de alta ou para uma movimentação de baixa. Você vai saber quando o preço te der algum tipo de sinal, né? E aí, aqui, né, você teve um gatilho de venda, certo?
gatilho de venda, né? Você tinha um stop aqui de 7 pontos, aí ele pagou 7 pontos aqui, né, até a MM200. Depois ele muda, né, pessoal, a estrutura. Eu sempre reforço com vocês essa ideia de vocês terem atenção à estrutura, né? Por quê? Porque se o preço não está renovando máxima, pessoal, ele pode começar a buscar renovar mínimas, tá? E aí ele vem, né, mudando essa movimentação, ele vem deixando mínimas mais baixas, tá? Aqui ele tenta renovar algumas máximas, ó, mas ele falha, tá? Aqui, ó, praticamente um micro topo triplo exato, né, tá? Então você tem que até inclusive, né, 3 puxadinhas aí, tá? Depois uma movimentação um pouco mais forte, né? E aí você conseguiu delimitar uma região a ser trabalhada. Se o preço chegar próximo dessa mínima, né, a gente ia estar pensando em comprar. Se o preço chegar próximo dessa máxima, a gente está pensando em vender. E aí a gente pensa, né, de achar uma razão para isso. E nisso você conseguiu marcar lá nos 5 minutos, você não tem tantas barras, mas aqui você tem algumas movimentações que podem ser antecipadas, né? E claro, você não pode estar pensando em comprar aqui, ó. Aqui você teve gatilho, tá vendo? Mas você vai comprar no terço superior, onde que você vai colocar o seu stop aqui, cara? Não tem um pivô aqui, ó, o pivô mais próximo aqui é esse. Então se você compra aqui, ó, você tem que usar um stop de 14 pontos, para você buscar 14 pontos também. E se você compra aqui, né, até a região de volume, você só tinha 4. Até o topo duplo, 6. Né, você tem um stop de 14 contra 6, certo? Então, não é muito interessante, né, você estar realizando trade dessa maneira, certo? Aqui, né, naquela outra movimentação, né, que é aquela que vai romper, né, a lateralidade lá dos 5 minutos, ele rompe, tá? Aquela movimentação. Chega próximo da região da VWAP, aí ele volta a subir. Onde que foi o primeiro gatilho, né, que você teve? Foi esse aqui, ó, tá? Você está acreditando, né, na falha da lateralidade, então você tinha um gatilho de entrada aqui de 7 pontos, ele te pagou ali até a MM200, né, que a gente sabe que muitas vezes pode ser também uma resistência, 10 pontos, tá? Você esperou o gatilho. Às vezes você entra em H1, ó. Por que eu estou falando isso daqui para vocês? Para vocês esperarem, ter paciência. Porque às vezes, ó, você entra em H1, e aqui tem uma H1, correto? Você viu a movimentação, né? Você sabe que tem a possibilidade de falhar, aí você pega e entra numa H1. E aí você vai colocar o seu stop, por exemplo, aqui, ó, abaixo dessa barra. Essa outra barra aqui, ela veio buscar liquidez. Isso ocorre demais, tá? Do mercado voltar para buscar um pouco mais de liquidez para poder subir, certo? Então, se você comprou aqui e o teu stop está aqui, e se tem alguém querendo comprar mais barato, né? Tem alguém querendo comprar mais barato, eles realizam a venda, tá? Para poder pegar mais liquidez nessas regiões, tá? Aqui tem uma movimentação, né, que é uma movimentação que tem duas ideias, tá? Você tem que entender que aqui há duas ideias. Quando é uma região muito interessante, né, e que muitos comprados acreditam nessa região, por exemplo, é uma wedge interessante, tem confluência com região de volume, com um fundo duplo anterior, um fundo triplo anterior, né, para ser melhor ainda. E aí, muitos comprados entram, tá? Quando muitos comprados entram, e se o posicionamento do stop de muitos deles está abaixo dessa barra, tá? Fica a possibilidade de, caso o mercado consiga derreter abaixo disso daqui, como você é um comprado, a sua saída é uma venda. Então, se é uma região de entrada de muitas pessoas, né, de muitas pessoas, e, né, os vendedores conseguem empurrar o preço para baixo dessa movimentação, provavelmente esse acionamento do stop dos comprados aceleraria a movimentação, tá? Isso ocorre, pessoal, quando tem regiões com muitas confluências, quando muitas pessoas, né, quando fundos, né, também acreditam que movimentações a partir daquela região, né, é um ponto interessante, ou seja, o preço atingiu uma região interessante de compra. Não quando você, né, mas poucas outras pessoas estão sonhando com aquela movimentação, tá? Então são pontos diferentes, né, que você tem que entender disso daqui. O Al fala, né, em alguns trechos, né, dessa ideia de stop de comprado, stop de vendido, né, de você buscar entender onde que estão posicionados esses stops. Só que isso em regiões muito interessantes, tá? Não qualquer região, beleza? E aqui
né, seu stop pegou e voltou. Se você entrou aqui por um H1, tá? Aí ele volta, né? Seria outra entrada aqui por H2. E às vezes você se desarticula com o primeiro stop que você tomou, tá? Você tomou um stop aqui, né? Porque voltou e te stopou. Mesmo que você deixasse um pouco mais baixo, ó, ia te stopar, tá? Depois que você é estopado, aí o preço volta, né? Fecha como um bom preço de fechamento de reversão, né? Ele veio abaixo de várias outras mínimas e voltou e fechou aqui dentro. Aqui você tem uma entrada por H2 agora. Provavelmente essa entrada você não vai fazer mais, porque você acabou de ser estopado e você começa a ficar desconfiado pelo mercado. Tá? Então, cuidado com a entrada por H1. Né? O UOL fala que a entrada por H1 é a que mais falha. Tá? Então, tenham mais cuidado com ela. Se for pensar em fazer isso aqui, espere pelo menos uma H2, né? De maneira super técnica, né? Espere pelo menos uma H2. Tá? E se você vai seguir o plano, né? Você tem um gatilho de entrada aqui. Teu stop está aqui, ó, abaixo desse pivô. É isso. Tá? Não tem pivô aqui intermediário no meio, teu stop é esse. Certo? É um stop técnico. Por quê? Porque se essa movimentação voltar para te stopar aqui, era para você sair mesmo disso daqui, né? Porque aí ele vai renovar mínima, não vai renovar máxima. Mas a gente estava com a expectativa da lateralidade, rompimentos em lateralidades falham. Aqui você já tinha visto, né, que o preço voltou para dentro da lateralidade. Tá? Então aqui, lá nos 5 minutos, você já está vendo que essas 5 barras aqui que se formaram, né, tiveram a sua máxima voltando para dentro da lateralidade. E aqui no minuto você vê gap, tá? Mas eu busco os gaps lá nos 5 minutos, né, que é meu tempo de interpretação. Tá? Aqui é filtro. E aí você compra aqui. Você tem o stop aqui, né, e você pegaria todos esses pontos aqui, né, tá? Até praticamente esse topo duplo. E para vocês visualizarem, né, como muitas vezes regiões de interesse, né, se vocês forem um pouco mais observadores, vocês vão observar que às vezes o preço faz topos duplos, fundos duplos exatos, né, milimétrico. Né? Aí o Al fala que isso daqui é ação, né, de computadores. Tá? O preço chegou nessa região, eles derrubaram o preço. O preço voltou para essa região, derrubaram o preço. Tá? Região interessante para vender, região interessante para comprar. Tá? E aí, né, depois ele faz um fundo mais alto, lendo estrutura, né, pessoal? Fundo mais alto, tá? E aí ele renova máxima. Se ele renovou máximo, caso ele voltasse a cair, eu esperaria que ele não caísse tanto, certo? E aí depois ele rompe, né, a lateralidade. Beleza, pessoal? Então, é só para a gente conversar um pouco, né, sobre o uso do minuto, sobre o uso de lateralidade, tá? Eu vou voltar aqui para os 5 minutos, para a gente pegar um outro dia, né? Eu falei do uso do 1 minuto, tá? Em lateralidades, certo? Então, em lateralidades, você vai achar uma forma de entrar baixo no 1 minuto, beleza? Aqui é aquela movimentação, né? Então, a sua entrada ficaria mais ou menos aqui, ó, certo? Ficaria um pouco antes ainda da reversão de duas barras, né? Ali dela ficar um pouco mais alta, né? Da máxima vir um pouco assim, certo? Deixa eu pegar um outro dia aqui, também, né? De muita lateralidade. Diazinho bem difícil, né? Aqui, né, a gente conseguiu construir alguns conceitos de wedges, né, nesse dia aqui, tá? E aí o preço renovou máxima, né, não renovou mínima, tá? Falha nos dois, não renova a mínima de novo. Fica a possibilidade de renovar máxima. Dois pullbacks, né, em cima da região de volume, né? Eu falo para vocês utilizarem. Aqui também, né? Você também pode utilizar, por exemplo, o M1 para filtrar algum tipo de venda por aqui, algum tipo de venda por aqui, certo? Já que ele não está renovando o máximo, ele poderia vir renovar mínimo. Veio de uma vez? Não, né? Fez mais uma lateralidade aqui, ó. Muita sobreposição de barras, pouco deslocamento do preço. Depois, né, veio, né, uma movimentação de baixa muito boa, né? Tá? Aqui pelos 5 minutos você teve gatilho de venda aqui, tá? E eu vou bater um papo sobre isso daqui também. Aqui, pessoal, eu vou fazer algumas marcações, tá? Para vocês observarem, né, essa ideia de juntar time frames. Nesse dia, o preço abre um Fab 4 de venda, certo? A tua primeira barra foi uma barra de movimentação de alta, certo? A barra seguinte foi uma reversão de duas barras, beleza? A favor da tendência, a favor das médias, a favor do Fab 4. Ela renova a mínima anterior. Se eu colocar em mais barras, né, quando eu colocar no minuto, vocês vão ver barras subindo, barras descendo.
Se renovou a mínima anterior, eu posso esperar que quando subir não suba tanto. Tá? Quando desceu aqui, não desceu tanto. Opa, já ficou mais confuso, né? Se eu quero tendência de baixa, eu quero que o preço renove mínimo. Mas beleza, se ele volta a subir, não subiu tanto, certo? Então ele pode descer mais. Tá? Foi só uma movimentação que se estreitou ao meio e depois ganhou uma movimentação melhor de baixa. Tá? Aqui renova máximas, né, pessoal? Tá? Essa movimentação aqui renovou essas máximas. Quando renova essas máximas, eu começo a esperar que não renove mínimo, mas ainda me dá venda, né? Porque eu estou com as médias aqui, né, nesse cenário, para baixa. Tá? O preço está abaixo da média móvel de 50, que está acima da 20, que está acima da 9. Então ainda é mais fácil o preço descer do que subir. Inclusive, né, é interessante vocês se atentarem que normalmente as movimentações que mais ocorrem de reestruturação das médias para que o preço desenvolva uma movimentação de alta é essa mesma. Ele volta a subir, renova as máximas, não renova a mínima, volta a subir, cai um pouco menos para poder subir um pouco mais. Tá? Ele veio fazendo o quê? Estrutura de alta. Né? Ele vem montando a estrutura de alta, chegando num cenário mais favorável aqui com as médias, né, para depois desenvolver melhor a movimentação de alta. E isso aqui vocês têm que se acostumar. Né? Normalmente aquela volta em V, aquilo é exceção, pessoal. Normalmente é isso daqui, tá? Para depois ter outro tipo de movimentação, beleza? Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez aquela hora. Né? Eu vou marcar aqui ó, o começo da queda dessa barra. Tá? Vou colocar aqui um triângulozinho nela. Tá? Eu tive um gatilhozinho de venda bem aqui, ó, certo? Então eu vou colocar aqui nele também uma possibilidade de venda aqui após esse gatilho, tá? Depois eu vou colocar uma possibilidade de venda aqui, ó, tá? Após esse outro gatilho, certo? Por quê, né? Porque esse gatilho aqui está saindo das médias, tá, pessoal? Eu não vou pegar esse outro aqui, ó, que já está afastadão das médias. Por quê? Porque aqui eu já posso estar esperando a possibilidade de pullback, mas mesmo assim ele veio muito depois ainda, tá vendo? Mas não é o tipo da entrada que eu faço. Por quê? Porque se ele já reverte daqui, eu vou estar entrando longe das médias, vou ter que engolir um pullback às vezes ó, de até a 20 de 12 pontos. Tá? O stop dessa entrada aqui tem esse pivô aqui de 18 pontos de referência e que, inclusive, né, se tivesse subido de uma vez, né, teria estopado. Não estopou, né? Deixa eu ver, era 18 pontos praticamente de stop, chegou a pagar 15 ainda, tá? Aqui ficou afastadão das médias, tá? Aqui, ó, esse aqui já deu bom no H1 mesmo, né? E stop aqui embaixo, né? Stop de 11 pontos. Então, H1 e virou uma boa movimentação. Mas, ainda assim, né? Apesar de renovar uma máxima prévia, né, ainda faltava renovar essa daqui para que realmente isso daqui, né, virasse uma boa estrutura de alta. Tá? Nesse dia virou só lateralidade. Outro gatilho, né, saindo das médias, e a favor das médias, né, pessoal? Esse aqui. Só que esse daqui tem uma barra grande, né? Não é um gatilho também que provavelmente eu pegaria. Por que eu não pegaria também esse gatilho, pessoal? Porque ele está na cara, tá, de um suporte por volume, certo? Não pegaria. Por quê? Porque meu stop, tá? Olha, tem um stopzinho aqui ó, de 17 pontos. Se eu pegar esse topo aqui, tem 14. Tá? Olha aqui a quantidade de pontos que eu tenho para o suporte. Né? Pouquíssimos. Tá? O preço veio, né, fechou os gaps, né, típico de lateralidade. Ó. Tinha ficado um gapzinho aberto bem aqui, caso você não tenha visto. Ó. Tinha esse gapzinho aqui aberto. Ó, tá? A extremidade dessas duas barras. Né? Ele volta e fecha essa movimentação. Tá? Aqui, outro gatilho de venda. Né? Alguns gatilhos de venda nos 5 minutos eu não faço, tá, pessoal? Por quê? Porque está em cima de regiões. Né? O preço abre aqui, ó, tem um gatilho de venda, certo? De novo, pessoal, estou em cima do suporte. Um suporte que eu acabei de ver reverter. Eu vou vender aqui? Não. Infelizmente não. Tá? Por quê? De novo, a mesma coisa. Né? Eu tenho um stop de 12 pontos e eu tenho um suporte a 1 ponto e pouquinho. Né? Pagou alguns pontos? Pagou. Tá? Testou a movimentação e reverteu. E já estava fazendo, né, 2 fundos ascendentes. Então esse poderia, né, ser um terceiro fundo ascendente, que inclusive poderia ser já aqui. Poderia nem ter pago esses pontos, tá?
poderia só ter testado milimetricamente isso daqui e voltado a subir. Então podia estar mais pensando agora em comprar, né, porque ele já tinha renovado ali algumas máximas, né, com essa movimentação. Não está renovando o mínimo, né, então a estrutura estava mudando, certo? Então eu não posso estar mais ali pensando, né, em estar vendendo, tá? Beleza? Por conta desses fatores, né, pessoal? Tá em cima dessas regiões. Depois disso, né, eu vou pegar aqui agora um gatilho de compra, tá? Onde foi esse gatilho de compra, né? Tá aqui ele, né? Gatilho de compra após a troca de estrutura, tá? Então você tinha um gatilho de compra aqui, certo? E aí você já está vendo a estrutura mudar. Outro ponto, né, pessoal? Aqui o preço chega próximo, né, dessa região da VWAP. Tinha mais algum ponto aqui, eu já não lembro, que eu já apaguei algumas coisas, né, pessoal? Mas ele estava testando a média móvel de 200, tá? Então, bons rompimentos, né, pessoal, eles ocorrem ancorados, né, amparados pelas médias. Eu considero o Fab 4 no intraday, dentro do dia, né, sem ser aquele de abertura, né, como eu já falei para vocês em outros vídeos, um alinhamento de todos os preços, com todas as médias acima, por exemplo, da MM200. Eu sei que a MM200 muitas vezes ela é uma resistência, né, quando o preço está vindo de baixo para cima dela, quando o preço está vindo de cima para baixo, ela é um bom suporte. Quando o preço está longe das médias, né, a partir daqui eu já estaria realizando lucro. Por quê? Porque ele subiu mais? Subiu, mas eu não tenho como saber isso. Então, a partir daqui, ó, desse fechamento, eu estaria já realizando lucro. Por quê? Porque ele está testando a 200 e o preço não está lá essas coisas. Quando o preço chegou bem aqui, ó, quando teve esse fechamento aqui, ó, a média móvel de 9 estava bem aqui. Ó, tá? Qual que era a possibilidade, né, desse rompimento já fluir de uma vez? Né? Então eu prefiro realizar lucro. Aí ele faz uma barra, né, de pausa e depois mais uma barra de alta. Nesse cenário aqui, pessoal, eu começo a não buscar mais compra de maneira alguma, tá? Por quê? Porque está afastado das médias, né? Aqui, saindo das médias, aqui, legal, saindo das médias, tá? Mas aqui está afastado das médias nos 5 minutos. Para que eu vou estar buscando compra, tá? Aqui em gatilhos dos 5 minutos. Lá no 1 minuto, se eu tiver o preço saindo das médias, ainda dá para aproveitar alguma coisa. Mas aqui já não dá mais, tá? Aqui já não dá mais, aqui já foi bastante. Então, aqui daria para estar pensando, né, em que? Em esperar algum tipo de correção. Que tipo de correção, né, Luciano? Um retorno às médias. Tá? Então eu vou marcar aqui essa barra, marcar ela um pouco mais para cima. Essa barra aqui ela rompe e fecha abaixo, né, da mínima anterior. Isso aqui é um rompimento. Pode significar uma possibilidade de reversão. Aqui eu tenho uma, né, L1, certo? Então, aqui por L1 direto, né, você tem um stop de 7 pontos, né, e de alvo até MM20 mais ou menos uns 10 pontos, tá? Bom, risco-retorno, tá? A princípio, né, o teu alvo é um retorno às médias, tá? A gente não sabe se isso daqui vai reverter, mas é uma venda de contexto de pullback, né? Geralmente, o ideal é que essa venda ela tenha muitas confluências, né? Se fosse um topo duplo anterior, estivesse passando uma regiãozinha de volume por ali também, tá? Para quê? Para a gente estar tendo um pouco mais de segurança, né, em reversão, já que a maioria das reversões falham, tá, pessoal? Então, é um trade mais arriscado. É um trade de baixa probabilidade, beleza? Então aqui ficaria uma possibilidade, tá, de você estar pensando em algo. E aí a gente vai olhar lá no minuto para ver como é que ficou isso. Aqui eu tenho uma falha, tá, nessa movimentação. Depois eu tenho uma outra falha nessa região de volume. Tá? Tem duas falhas aqui. Eu vou marcar aqui também, né, um gatilho aqui. Tá? Após a entrada seria aqui, né? O gatilho está aqui. Então eu vou marcar aqui uma possibilidade de entrada para a gente olhar lá no minuto como é que fica as coisas. Tá? E até então, né, pessoal, a gente está falando de movimentações mais difíceis, né? Depois eu vou ver se eu pego aqui rapidinho uma só de tendência, tá? Deixa eu acelerar um pouco as coisas, tá? Deixa eu colocar lá no gráfico de 1 minuto para a gente ver. Tá? Vamos voltar ali para nossa movimentação, né? Eu vou precisar passar para o outro dia, né? Que isso aqui a gente já conversou. E aqui, pessoal, tá aquela movimentação lá que nós vimos, né? Aqui você tem algumas barras subindo, né? Você não tinha gatilho de compra aqui até então, né? Essa primeira movimentação. Você teve um gatilho de venda aqui, ó.
tá? Primeiro gatilho de venda aqui, tá? Apesar, né, do gatilho de venda do dia anterior se estender, né, pelo gap de baixa. E aí ele volta a subir, faz um retorno à média móvel de 20, aqui tinha, né, agora também, pelos cálculos do M1, uma resistência por volume. A barra seguinte, né, é uma boa barra de reversão, tá? A favor da tendência. Fab 4 de venda, abaixo do MM200 ali no 1 minuto. Que o gatilho estaria aqui, ó, 13 pontos de stop, chegou a pagar 11, não pagou 1 para 1, tá? Volta a subir, sobe um pouco menos, tá? Do que o topo anterior, deixou outro gatilho de venda aqui, tá? Aqui pelo 1 minuto. Então você está a favor da tendência lá do 5, stop de 7, pagou quanto, pessoal? Pagou 5. Olha onde o preço parou, né? E voltou a fazer uma movimentação de alta, tá? Ele fez isso em cima de uma região de suporte por volume. Por isso que eu falei para vocês, né? Se eu tenho uma venda exatamente em cima disso daqui, né, e se eu tenho um stop de 10 pontos e um alvo para isso aqui de 2, 3, não faço, tá, pessoal? Não realizo. Eu gosto de vender alto com espaço, por exemplo, no fundo duplo, né? Porque se eu faço essa venda aqui, meu alvo, né, é que o preço venha, né? Minha premissa é que o preço venha até aqui, tá? Se ele começa a falhar, por exemplo, deixa essa reversãozinha de 2 barras aqui, né, com essa barra interna, tá? Essa barra interna ela não é positiva para mim, né? Eu queria o quê? Mais uma barra de baixa, né? Não quero uma barra de reversão aqui, tá? Principalmente se eu estou em cima de um suporte. Uma barra de reversão em cima de um suporte é complicado, tá? Então, quando a gente quer vender, né, a gente quer vender alto, vender longe, né, dessas movimentações. Por exemplo, ó, aqui eu tenho gatilho de venda. Eu vendo aqui, meu stop está aqui em cima. O que é a minha premissa? Né? Que o preço renove essa mínima aqui, certo? A minha premissa é que o preço venha renovar essa mínima. Aqui eu tinha de novo a mesma região de suporte por volume, tá? E de novo, né, mais uma vez ela estava ali, né, realizando uma pressão contrária, né, 6 pontos, ó. Eu tinha um alvo de 3 até ela. Chegou a pagar 4, depois, né, chegaria a pagar, né, os 6, que seria praticamente 1 para 1. Mas, né, o único ponto positivo dessa movimentação, né, que poderia me levar a crer que essa movimentação poderia ter continuidade, né, é que o preço não tinha renovado nenhuma máxima até então. Tá? Por quê? Porque se ele renova a máxima, provavelmente eu já não faria a venda. Por quê? Porque eu ia esperar que ele caísse menos para poder subir mais. Tá? E aí o preço poderia estar tentando fazer aquele reajuste das médias que a gente conversou. Tá? Médias alinhadas para baixo, né? Ele volta a subir, cai um pouco menos, só que aqui ele precisava subir mais. Né? Para quê? Para que ele possa cair menos e renovar a estrutura. Né? Nisso as médias realinham. Tá? Aqui, né, é aquele outro momento, né, lá dos 5 minutos, depois que já teve aquela big barra de alta, big barra de baixa, já teve algumas barras de transição no meio. Aí é quando teve aquele gatilho, né? Então a entrada, depois daquele gatilho, seria mais ou menos aqui, né? Aqui é a abertura da barra dos 5 minutos. Onde que eu tenho, né? Eu já tenho o gatilho de venda lá. Aqui eu tenho, estou olhando aqui agora, né, o micro, né? Estou analisando um cenário mais micro dessa movimentação. Depois eu tenho outro gatilho aqui, né? Aqui já está rompendo essas movimentações, tá? É um dojizinho, não é o melhor gatilho do mundo, né? Mas o Al fala que a favor da tendência, né? Você geralmente não tem gatilhos muito bons, tá? E aí você poderia também pensar numa entrada aqui, né? Tem um pequeno pivôzinho aqui, ó, 10 pontos e pagou 16, tá? Encontrou um ponto de parada, ó, os preços ficaram muito longe das médias, tá? E aí faz um pequeno pullback, tá? E deixou um gatilhozinho de compra aqui, certo? Isso daqui é um trade contra a tendência, né, pessoal? Aqui a gente deu uma colocada, né, num gatilho que ele antecipa algumas ideias para você usar com algum tipo de contexto. Tem algum tipo de contexto aqui, pessoal? Você tinha aqui o preço parando, né? Encontrou uma região de pausa, ele volta a subir, testa a média móvel de 9 e volta a descer. Ele desceu muito, a ponto de renovar a mínima? Não. Um ponto positivo, a estrutura, né, não está renovando o mínimo. Tá? A tua mínima está aqui, ele não veio renovar. Outro ponto, você ficou com um suporte por volume aqui. Então o preço está fazendo um pullback, né, com o fundo mais alto em cima de um suporte por volume. Deixou um gatilhozinho aqui na sua entrada, stop aqui, e pegaria, né, boa pontuação aqui. Ó, tá?
stopzinho de 6 pontos, né, e deu a possibilidade de 23. Beleza? Aqui topo duplo, né, pessoal? Região de topo duplo, né? Região de realização de lucro, certo? Aqui foi quando ele renovou máximo, tá? As máximas prévias aqui pela primeira vez, certo? Deu o gatilho de venda aqui, ó. Esse gatilho de venda foi em cima da média móvel de 20, em cima da média móvel de 50, em cima da VWAP. Lembram aquilo que a gente falou lá dos 5 minutos, que quando a gente vende, a gente quer vender, por exemplo, alto para um retorno às médias. Muitas vezes o preço vai fazer isso daqui, ó. Ele vai fazer o retorno às médias e vai voltar a subir, tá? Aqui ficou uma resistência por volume. Aí, de novo, né, você vai tentar buscar algum tipo de confluência, né, de movimentação. Aqui é aquela movimentação, aquela barra, né, de baixo, quando ele faz aquele primeiro topo, foi onde deu aquele gatilho de venda. Tá? Aqui também veio dar gatilho de venda aqui, certo? Então, se você vende, né, por aqui, né, ou por esse gatilho, ou depois, né, por esse outro gatilho aqui, ficou meio complicado, né, você posicionar aqui um stop, né, porque não tem pivôs ali. Então, às vezes a gente deixa de realizar alguns trades, porque eles não se encaixam, né, pessoal? A gente gostaria de ver um pullback, um retorno às médias, deixar um gatilhozinho aqui, né, com o preço saindo das médias, né, ali, deixando um pullbackzinho pra gente. Entradas de pullback, né, geralmente são lucrativas e seguras, né, tá? E aí o preço não renova mínimo. E onde que ele parou de novo, pessoal? Em cima, né, da região de suporte por volume, que já tinha servido aqui, né? Ele não chegou a tocar ela, tá? Mas virou sobreposição de barras aqui, então a gente subentende que nesses pavios, né, e nesses fechamentos aqui, temos aqui também pressão compradora, tá? Como não está descendo, né, pessoal, a gente está vendo que tem pressão compradora, tá? E aí o preço começa a mudar de novo a estrutura, né? Ele começa a renovar várias máximas e quando ele cai, ele não cai tanto, ele volta a subir, beleza? Encontra quem ali, né, de resistência? A média móvel é de 200 e de novo, né, agora a resistência por volume, tá? Volta a descer, desce um pouco menos, tá? Aqui também, né, teve uma wedge, certo? Em lateralidades você vai encontrar bastantes wedges, né? Eu não estou focando nelas aqui agora, porque a ideia é que vocês pensem nas estruturas tanto macro, tá, quanto micro, mas é interessante, né, você sempre juntar pontos de inflexão do preço, tá? E somar, né? Wedge, região de volume, tá? E que não renovou mínimo, tá? Beleza? E aí aquele contra MM200, né? Acaba servindo de resistência para o preço, vira uma movimentaçãozinha de baixa, nova wedge, fundo mais alto, tá? Os fundos foram ficando mais altos, deixando, né, a possibilidade de um rompimento de alta. Aqui após o wedge, né, a gente poderia esperar ali duas pernas de alta, né, e desenvolver uma movimentação bem interessante, tá? E aí você teve gatilho de compra aqui, né, bem na cara da média móvel de 200, uma entrada de compra meio chata, stop de 8 pontos, né, e até o volume ali que seria uma resistência ali, 5 pontos, né, um trade com a equação difícil, né, pessoal, de tomar, tá? Depois ali do rompimento, né, deixou mais alguns gatilhos, né, e aí aqui virou super tendência, né, pessoal, aqui é Fab 4. Aqui foi aquela entrada lá dos 5 minutos, né, lá no 5 você não está vendo esse volume aqui, tá? Então você teve a entrada lá pelos 5 minutos aqui. Aqui dava para antecipar um pouco essa entrada, né, mas só lendo muito contexto para isso. E aí aqui tem aquela boa barra, né, dos 5 minutos, né, que fecha como uma boa barra de alta, tá? E aí algum tipo de continuidade, né, para essa movimentação. Aqui você vê uma, duas, três puxadas também, né. Aqui é só a reversão, tá, pessoal? Aqui é aquela marcação que eu coloquei, aqui é onde está a nossa L1, tá, dos 5 minutos. E faz uma pequena movimentação de baixa. Aqui deixou gatilho de venda. Então, se você vende aqui, ó, seu stop tem que estar pelo menos aqui, acima das médias, né, protegido por elas também, 6 pontos. De maneira rápida pagou 4, faz pullback, né, e depois até a média móvel de 200, de novo, né, que agora servindo como suporte, pagou 13 pontos. Tá? Região de volume também. Agora, após rompida, né, passa a ser suporte também. Então você tinha região de volume, média móvel de 200. Tá? E
o preço encontra um ponto de parada, muda a estrutura de novo, né, pessoal? Se você está sempre atento à estrutura, ó, aqui está renovando mínimas, né? Tá? Cada vez com fundos e topos mais baixos. Aqui, né? Cadê o fundo mais baixo, né, pessoal? Tá o fundo mais alto. Tá? Até então, o topo era isso aqui. Quando ele rompe esse topo, né, ele muda as coisas. Tá? Até então, ó, aqui você só tem o fundo mais baixo, né, até aqui. Até aqui você ainda não tem muita informação, só que ele parou num suporte. Quando ele rompe isso daqui, né, aí mudou as coisas, tá? Porque agora você tem um topo, um fundo mais alto que o anterior e renovou máximo, coisa que o preço não vinha fazendo, né, nessa movimentação aqui de baixo. Tá? Aí você pode esperar que caia menos, né, para subir mais. Tá? Nem sempre cai tanto, né, pessoal? Tem que tentar lembrar também que preço, né, só acima da média móvel de 9, né, sem tocar, por exemplo, a média móvel de 20, né, ele está numa super tendência. Né, tá? Por isso que a gente usa ela como parâmetro ali para vocês filtrarem essa ideia. Tá? Então as médias direcionais acima de todas as médias, quando o preço nem toca, por exemplo, a média móvel de 9, é porque você está numa tendência forte. Tá? E aí, né, você tem que achar alguma forma de entrar nisso daqui. Só não entrar, né, em barras muito longe das médias, né, como essa aqui. Tá? E ainda assim, né, você pegaria alguns pontos. Aqui, né, pessoal, é aquela região que falha, tá? Naquela região de volume. Lembram? Tem uma região de volume passando por aqui nos 5 minutos. E aqui, né, foi onde você teve o gatilho de venda dos 5 minutos. Aqui no 1 minuto teve já aqui, tá? Então você já poderia entrar aqui. Ó. Aqui tem um gap, pessoal, que é um gap de espaço já, né, de interesse entre as barras, porque a liquidez está um pouco maior. Então o fechamento é aqui, ó, a outra barra já abriu abaixo, tá? Então ele é um gapzinho ali que demonstra também, né, interesse vendedor, né? Então, tá. Pulou o preço desse fechamento aqui, ó, para a abertura aqui, tá? Assim como aconteceu aqui de novo, ó. E assim como aconteceu aqui de novo, né? Isso ocorre quando a liquidez não está também muito alta, tá? Aqui no dólar no minuto, tá? Beleza? Então peguei aqui, né, pessoal, alguns dias só para a gente conversar sobre. Só consegui pegar dia de lateralidade, agora que eu vi que já deu 1 hora o vídeo. Queria ter pego ali uma movimentação de tendência. Deixa eu ver, vamos pegar o índice, o Infut rapidinho, só para a gente pensar aqui em uma movimentaçãozinha de tendência. Tá difícil achar. Que tendência, né, pessoal? Abre em Fab 4 de venda, né, faz 1, 2, 3 puxadas de alta, depois começa uma movimentação de reversão, tá? 1, 2, 3, né? Já em Fab 4 de venda, depois o preço faz um pullback, faz uma movimentação de baixa, rompe mínimas, né, vem abaixo de barras, ou seja, renova a estrutura de baixa, sobe menos, faz pullback e volta a descer. Né? Aqui eu tenho, né, uma boa, né, estrutura de baixa, né, durante essa movimentação aqui. E dia 10, né, pessoal? Então eu vou pegar aqui rapidinho, só para vocês, né, ver o que isso daqui virou, né, uma movimentação de baixa, fez pullback, tá? Então tem um gatilho de venda aqui, certo? Outro gatilho de venda aqui, ó, saindo, tá? De próximo das médias. Lembrem, né, eu falo para vocês que os melhores gatilhos eles são, né, saindo das médias, tá? Esse daqui, ó, já, apesar dele sair das médias, né, ele já fica um pouco afastado, tá? Esse outro aqui já é mais legal, né, porque ele já está saindo das médias, certo? Aqui eu tive outro, né, outra possibilidade de gatilho, tá? Então eu estou colocando os nossos triângulos ali, né, em cima de quando abre, né, a próxima barra, tá? Então vou colocar aqui no minuto rapidinho. Tá, então vamos buscar ali, foi dia 10, né? Dia 10 de outubro, tá, pessoal? Aqui, né, a gente viu uma tendência, né? Tinha aquela ideia do Fab 4, tá? Aqui vira, né, Fab 4 no intraday, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, eu só considero isso daqui quando o preço e as médias vêm abaixo da média móvel de 200, né? Isso ocorre aqui, ó, tá? Após esse fechamento aqui, a MM50, tá? As demais médias estão abaixo da MM200, tá? Não só o preço, tá? Precisa do preço e das médias, beleza?
Aqui algumas movimentações iniciais, né? Aqui no 1 minuto você já viu movimentações antes, né? Mas aí a gente está pensando naquela ideia de somar o 5 com 1, tá? Primeiro gatilho de venda, né, que você tem aqui no 1 minuto, está aqui, né? Um stop de 160 pontos, né? E a tua premissa inicial é que o preço vem aqui, ó. Então você tinha 340 de premissa, tá? De alvo. Tinha aqui uma região de suporte ao meio, né? Antes de chegar lá embaixo nessa região, acaba segurando o preço, ele faz um novo pullback, né, para depois descer. Essas regiões, pessoal, elas vão ser rompidas, tá? Quando as médias estão bem próximas a elas, normalmente elas são rompidas, mas elas normalmente acabam, né, desenvolvendo ali alguma movimentação ali de lateralidade, tá? Ela faz um novo pullback. E aí a gente tem que ir analisando o contexto também lá dos 5 minutos, né? Como é que estava. Já estava fazendo, aqui já era, né, mínima mais baixa, tá? Então já era topo mais baixo, então a tendência era que o preço, né, mantivesse, né, essa estrutura de baixa, tá? Então você vai somando as premissas. Aqui foi aquele outro gatilho, né, pessoal? Tá? Então você tinha uma entrada aqui, ó, stop de 150 pontos e chegou a pagar 320, né? Região de fundo duplo, né, também é outra coisa, né, que segura o preço, tá? Por quê? Porque nesse ponto aqui os compradores já tinham tomado a decisão, gerou um bom ponto de inflexão, tá? Aqui um micro topo duplo, depois volta, né, para a movimentação de baixo, beleza? Então, é uma região interessante para você realizar lucro, né? Porque pô, você abre mão aí de 300 pontos, né? Olha quantos pontos voltou contra depois, né? Pô, o preço chegou até aqui, olha, voltou mais do que você tinha possibilidade de pegar de lucro, tá? Depois você pode fazer uma reentrada, certo? Por quê? Porque é uma região de suporte, né? Fundos duplos são regiões, né, de suporte. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal, para não hesitar quando vocês tiverem espaço. Aqui, ó, você tem um gatilho de venda, então você tinha uma possibilidade de vender aqui, ó, você tinha um stop de 240 pontos e até o fundo duplo, né, 220. O alvo era menor do que seu risco, tá? Nessa operação aqui. Mas aparentemente, na hora que eu bati o olho, eu não vi o tamanho do pavio aqui, parece que você tinha espaço para o fundo duplo, né, que é a sua premissa inicial. Aí vocês podem ver, o preço chega nessas regiões, ele dá uma travada. Quando não é super tendência, né, aqui no 1 minuto é super tendência, tá? Aí o preço só vai dar uma travada, vai romper pivô, vai dar uma travada, vai romper pivô. E ele vai repetindo isso, né, por um bom tempo, tá? Até que isso falhe, né, até que mude para uma estrutura de alta, certo? Então aqui, né, você está vendo vários gatilhos a favor da tendência lá dos 5 minutos, tá? Era nesse ponto que eu queria chegar. Nos 5 minutos, pessoal, já é tendência de baixa. O preço já está abaixo da 9, tá? Já está abaixo de todas as médias. Já é um Fab 4 de venda. Ele já tinha feito aquele pullback, né, que é essa movimentação aqui. Então, ele tinha muito espaço para movimentar-se para baixo até que, né, a gente veja a reversão, né, de uma estrutura. Então, você nesse cenário, você pega só gatilho de venda saindo das médias, tá? Gatilhos de venda que saiam das médias, beleza? Mantendo o stop correto. Por quê? Porque em estrutura de baixa, pessoal, não vai pegar teu stop. Se voltar para pegar teu stop aqui, saia nesse ponto, porque aí é o ponto ideal de saída, tá? Só tomem cuidado, né, para não vender lá embaixo, né, para não hesitar em toda essa movimentação aqui. Só tomem cuidado também para fazer algumas wedges, né? Falar, olha, vou fazer essa venda aqui, ó, tá? Você vai vender aqui na última barra, né? Você teve a oportunidade de vender aqui, aqui, né? Aí você vai vender aqui na última barra. E essa última barra, ela tá exatamente, né, um fundinho de canal, tá? E aí, possibilidade wedge, poderia dar duas perninhas de alta, né? E deu, tá? Depois aqui, ó, topo duplo exato. E aí, topo duplo em estrutura de baixa, né, pessoal? É um excelente padrão de venda, né? Quando vocês observarem. Fiquem de olho nisso, ó. Você teve aqui um topo duplo aqui, ó, certo? É um topo duplo aqui mais baixo, tá? Mas é um topo duplo. Você teve um topo duplo aqui, tá? Acontece. E é uma estrutura de venda a favor da tendência, né? Porque está fazendo um topo duplo, tá? A favor de uma estrutura de baixa, a favor das médias, beleza? Depois você teve mais gatilho de venda. Aqui eu frisei alguns gatilhos dos 5 minutos, né, pessoal? Tá? E aí você teve aqui uma barra gigantesca, né? Rompendo tudo, a pequena pullback, né? Com barras sobrepostas e mais movimentação de baixo, beleza? Então aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Aqui é aquele gatilhozinho que era o último lá, né?
olha onde que ele estava aqui, né? Aqui no 1 minuto, né? Em cima de um suporte por volume. Olha o tanto, né, que esse suporte segurou, tá? Então, assim, se eu tenho venda exatamente aqui, ó, eu tenho gatilho aqui, certo? Meu stop está aqui, eu tenho espaço minúsculo, né, para essa movimentação. Não faço essa venda. Se o preço sobe mais e me deixa uma venda mais longe, né, dessa movimentação, aí beleza. Né? Se eu tiver um risco 1 para 1, eu sei que ali é uma região de realização de lucro interessante. Porque também é um suporte, o preço gosta, né, de testar essas regiões. Tá? Mas se eu tenho um gatilho de venda com stop que é maior do que meu espaço para essa região, né, não faço. Beleza? Então, muita cautela, né, com isso aqui, principalmente quando vocês notarem, né, que o preço está ali se convertendo, né, para algum tipo de lateralidade. Tá? Aqui tinha uma outra, uma micro edge, né, e bem inclinada, tá? Depois disso virou lateralidade. Tá? Beleza, pessoal? Então, lateralidade. Depois aqui rompe, né? Aqui rompe, tem gap, tá? Com essa movimentação, bom espaçamento, né? Aí não voltou, né? Tá? E aí teve continuidade até outra wedge. Chegou na wedge, né? Sobreposição de barras. Deixou o gatilho de compra só aqui, ó, já um pouco afastado. Onde para? Na mesma região de volume, né, pessoal? Que travou ali o preço anteriormente. Ó. Então, às vezes, muitas movimentações, né? Eu saio ali num minuto. Quando eu vejo que o preço está esticado, as médias ainda não estavam tão alinhadas, quando eu vejo alguma possibilidade de falha, ó, aqui eu tive algumas barras, né, para pensar em sair. Ó. Um doji, outro doji, né, a terceira barra já reverteu, né, já tiraria um pouco da possibilidade de lucro ali. Tá? Mas, pô, dois dojis, cara, num topo em cima de uma região de volume, né, uma região de suporte, de resistência, não é o que eu quero ver, né? Tá? Eu quero ver pelo menos uma barra passando disso daqui para que a próxima talvez faça um pullback, né, para poder pensar em subir mais, né? Beleza? E sempre de olho em estrutura, né, pessoal? Aqui tinha um ponto de máxima, renovou, para de renovar mínima, né? E aí o preço vai se estreitando, né? Tá? Falhou aqui mais uma vez, ó, aqui veio acima, né? Tem fechamentos mais claros, né, acima da movimentação. Aí ele faz o pullback, né, as médias já estão realinhadas, aí volta a subir. E aí você tem alguns gatilhos aqui a favor da movimentação. Só não vendam, né? Sim, tá? Longe. Não comprem, né? Longe, com gatilhos longe das médias, assim. Como falei, né? Gatilhos ideais, né? Gatilhos melhores são de barras não tão amplas e que estão saindo das médias, assim. Gatilho saindo das médias. Ó. Espaço para andar a teu favor, beleza? Acho que era isso, pessoal. Nossa senhora, passou 1h10 já. Beleza, pessoal? Então, bom final de semana, né? Espero que vocês lembrem, né, desse vídeo, façam anotações, né? Vocês não, por exemplo, identificou uma lateralidade, tá? Identifiquei uma região, né? O preço está trabalhando dentro dessa região, cuidado para não fazer coisas aqui no meio, tá? Você precisa ou que o preço venha abaixo aqui para demonstrar algum tipo de sinal de falha, para te deixar uma entrada por aqui. Para quê? Para que pelo menos quando ele chegar no meio, né, você já poder defender sua posição caso volte, tá? Porque lateralidade é isso. É mais chato, é mais complexo, né? Você vê, olha a reversão dessa barra aqui, ó. Olha essa barra. É uma barra maciça, é uma barra gigante, ó. Ela reverte várias máximas, né? Tá vendo? Reverte um monte de máxima. Tá? Ela reverteu até aqui, tá? Ela fecha acima de todas essas máximas. O que acontece com as barras seguintes? Volta a cair. Isso é lateralidade, tá? Você ter o preço trabalhando dentro de um range é lateralidade. E ao meio não é local de você fazer nada. Né? Vou comprar aqui, né, mais perto já do terço superior da lateralidade, né, meio complicado. Né? A região de volume ali, mantendo o stop aqui, tá? Podia ter voltado e estopado ali na pior movimentação possível, né? Porque comprei alto dentro de um range. Então, muito cuidado quando vocês perceberem que o preço está trabalhando dentro de um range logo anterior, tá? Beleza? Aí vocês começam a ler micro detalhes, tá? Fundos levemente mais altos, tá? E aí você vai tentando identificar o lado que está predominando, beleza, pessoal? Então, era isso. Bom feriado. Se gostou, né, curta, compartilha, né, se inscreva no canal aí. Se tiver dúvida, pessoal, comentem aí no vídeo, tá? Eu vou anotando as dúvidas de vocês. Peço para que vocês comentem nos vídeos, porque assim vocês colaboram, né, e o algoritmo também me ajuda. E como é um material, né,
que pode ajudar vocês e que vai ajudar vocês, né? Então aguardo também a retribuição. Então se vocês tiverem dúvida, deixem aí aqui no próprio YouTube e eu vou anotando, né? E nos próximos vídeos eu tento ir sanando, né, as dúvidas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, bom feriadão aí, bons estudos e até mais.